A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Hoje vamos falar um pouco mais sobre oração, um assunto tão necessário para a vida daquele que deseja manter comunhão com Deus. A oração é que nos liga a Deus, a nossa conversa íntima com Ele. Vai sempre edificar nosso coração, vai restaurar, vai revelar grandes mistérios, enfim, vai sempre produzir dentro de nós comunhão e intimidade com Deus, o nosso Senhor. E nós vamos ver exemplos na Bíblia, e nós temos muitos exemplos de oração, de orações intercessórias. Nós vemos Abraão orou, Moisés orou, Neemias orou, Daniel orou, Abacuque e tantos outros oraram. Jesus é o nosso exemplo maior de oração. Jesus orava e orava muito por ele, pelas decisões que ele tinha que tomar. E nós temos que seguir esse exemplo e buscar a comunhão com Deus para que ele não somente estabeleça coisas através da nossa oração, mas também mude o nosso coração. É mediante a oração que o nosso coração recebe a restauração. Nos momentos em que a gente ouve uma palavra e aquela palavra nos ilumina, nós temos que levar aquela palavra em oração diante de Deus para que o Senhor restaure, mude o que for necessário mudar daquilo que Deus nos iluminou através da sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, achamos interessante, bonita, uma palavra que nos renova, mas não deve somente ficar nesse processo. Nós temos que nos aprofundar orando sobre aquilo que nós recebemos da sua palavra, daquilo que nós recebemos de iluminação e que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos estar em confissão e pedindo para que o Senhor mude o nosso coração, porque a obra quem faz é o seu Espírito. E essa obra, o seu Espírito tem liberdade de agir em nós mediante aquilo que nós abrimos no nosso coração. Muitas vezes nós ouvimos palavras e aquela palavra ela não nos conforta, ao contrário, ela nos confronta. A gente não fica agradado diante daquelas palavras. Mesmo assim, é necessário que a gente busque a presença do Senhor e tenha uma conversa com Ele sobre aquilo que ouvimos, dizendo a Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós temos que ter uma realidade no nosso coração de que esta obra é o seu Espírito que faz e nós somente somos auxiliadoras, nós somos cooperadores nesta obra. E esta cooperação vem através de nosso empenho em buscar, orar, jejuar, congregar, adorar o Senhor, enfim, tem uma parte que é nossa. Mas as guerras, as batalhas, quem vence dentro de nós é o Senhor. E para que o Senhor vença essas batalhas e estabeleça a sua vontade, o caráter de Cristo dentro de nós, é necessário que, mediante aquilo que nós recebemos de luz da sua verdade, nós estejamos em oração, para que Ele trave as batalhas necessárias dentro de nós e estabeleça a sua verdade no nosso coração. Em muitos momentos nós chegamos na igreja com muitas fortalezas, muitas convicções que não são a verdade de Deus. E Deus quer mudar todas as coisas que necessitam serem mudadas. E nós precisamos cultivar, manter momentos de oração, de comunhão com Deus, para que essa obra avance. Pois do Senhor é a guerra. Não há em nós condições para irmos contra esses espíritos, Segunda Crônicas, capítulo 20, Josafá, quando orava, ele disse: não há em nós força para irmos contra esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então não há em nós força para vencermos a depressão, o desânimo, a incredulidade, não há em nós. Mas há sim, e Deus nos deu a sua palavra e tantas outras ferramentas que a Bíblia nos ensina, e uma delas é a oração, para que a gente alcance a transformação necessária e Deus estabeleça a sua verdade. E Deus nos convença de todas as coisas que o seu Espírito
veio para nos convencer, o pecado, a justiça e o juízo. E nós precisamos do convencimento do Espírito para que haja restauração, para que o nosso caráter seja transformado e sejamos edificados segundo aquilo que Deus quer edificar no nosso coração, porque nem nós mesmos temos condições de discernir o que Deus quer mudar, mas a sua palavra veio para nos mostrar o que ele quer mudar dentro de nós, e mediante aquilo que nós temos recebido da sua verdade, é aquilo que ele quer trabalhar no nosso coração. E se nós abrimos o nosso coração, se nós oramos, se nós nos humilhamos, se nós buscamos a sua face, o seu Espírito vai tendo liberdade de avançar e restaurar e mudar todas as convicções que estão erradas diante da verdade de Deus. E Deus quer realizar esta obra no nosso coração, e nós somos cooperadores, colaboradores, auxiliadoras idôneas para que esta obra seja estabelecida dentro de nós e através de nós, na igreja em que congregamos, na nossa família, nos nossos amados, nas pessoas que nos relacionamos. Então nós temos que orar não somente pelo nosso coração, mas também por aquilo que Deus colocar dentro de nós, para que a gente esteja intercedendo e orando e colocando aquela situação na presença do Senhor, pois a sua palavra diz que em Filipenses, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então nós temos que levar em oração as causas necessárias para que o Senhor opere, porque não há em nós condições de mudarmos a nós mesmos, muito menos de mudarmos os outros. Mas Deus é poderoso para fazer esta obra através do seu Espírito e através de todas as ferramentas, de todas as armas que Ele nos dá para guerrearmos esta guerra e auxiliarmos e colaborarmos e não resistirmos ao seu Espírito. Também diz no livro de Atos que muitas vezes nós resistimos ao Espírito. Então nós precisamos, através da oração, buscar intimidade com Deus, comunhão com Deus, para que a gente esteja aliado a Ele, colaborando com Ele, auxiliando para que essa obra seja feita pela sua autoridade, pelo seu Espírito. E nós vemos aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 6, rei Asa estava no governo e nesse momento o rei vê umas circunstâncias em que o povo está passando e ele é iluminado daquilo que se deve fazer. É um exemplo muito precioso para as nossas vidas. 2 Crônicas 14, versículos 6 em diante, diz assim: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Aqui nós vemos o rei Asa edificando as muralhas de proteção sobre o reino de Judá, sobre Jerusalém. E nesse momento o rei se refere de que era um momento de paz. Era um momento em que Deus tinha dado repouso aos inimigos. E naquele momento eles foram então edificar as muralhas. E são nesses momentos que nós precisamos muito buscar a presença do Senhor. Nos momentos de dificuldade, é certo e óbvio que nós vamos orar. Só que em momentos de dificuldade fica mais difícil de nós discernir a direção de Deus. Muitas vezes estamos angustiados, preocupados, indecisos, temos que tomar decisões e o nosso coração não consegue se aquietar. E aqui o rei Asa, ele teve o discernimento de fazer a edificação enquanto os tempos eram de tranquilidade. Então, nos dias que nós temos tempo, que nós temos momentos de mais sossego, é momento de nós estarmos em oração e de conversa íntima com Deus, para que nas conversas que nós temos com Ele, Ele possa nos mostrar, a sua palavra venha nos iluminar e nós tenhamos sempre um coração aberto, um coração receptivo aos ensinamentos que Ele quer nos fazer. E são nesses momentos que os muros
são edificados. Foi isso que o rei disse no versículo 7. Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, e temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Então eles buscavam. Então, qual é o ensinamento que ele nos traz? Que nós precisamos buscar em tempos de paz para que haja uma edificação concreta, para que nos momentos difíceis a gente tenha a segurança e a tranquilidade de sabermos proceder naqueles momentos, dos quais também nós temos que orar. Mas aqui o rei, ele foi muito sábio, aproveitar o tempo, não perder tempo, e isso a gente precisa muito remir o nosso tempo. Muitas vezes a gente deixa para orar só quando a gente está em dificuldade. Mas se Deus quer que nós oremos, Ele vai trazer a dificuldade. Mas isso não é do agrado do Senhor. E a Bíblia diz que Ele não nos repreende, Ele não nos disciplina de bom grado. O livro de Lamentações diz isso. Então Deus quer que nós tenhamos dias de oração, dias de comunhão com Ele, de conversa com Ele. Senhor, eu estou assim, meu coração está assim. Eu estou gostando dessa situação, não estou gostando. Tudo que está no nosso coração nós temos que levar em oração diante do Senhor. E confessar, e ler a sua palavra, e na leitura da sua palavra ver o que não está conformado à sua vontade no nosso coração e colocar em oração diante do Senhor, para que haja a edificação, para que haja a restauração, para que em dias de paz nós estejamos completamente protegidos por Deus, para que nos dias das batalhas a gente saiba discernir a sua vontade e ter os pés firmados na rocha, de que aquilo que nós vamos passar, o Senhor já nos trouxe o convencimento, seu Espírito já edificou, já restaurou, já transformou, já trouxe no nosso coração uma maneira diferente de pensar diante das circunstâncias de dificuldade em que nós estamos. Então, a gente precisa muito vigiar o que está passando no nosso coração. E aquilo que Deus tem iluminado é passível de oração, de lançarmos diante dele. E aí, o que nos leva às distrações do mundo, esses períodos que a gente não aproveita, o inimigo não perde a oportunidade de trazer percepções. E aqui no livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu gosto muito desse versículo. E também Neemias, quando edificava os muros, quando Sanbalat e Tobias foram ameaçá-lo de que eles seriam atingidos pelo inimigo, Sanbalat e Tobias disseram: vindo uma raposa vai derribar esse muro. Então as raposas, elas tentam entrar nas frestas, tentam entrar nas brechas para entrar nas vinhas e destruir as suas flores. E são essas brechas, essas pequenas frestas em que elas entram na nossa mente para roubar aquilo que o Senhor trouxe de precioso, de restauração. Então nós temos que fechar essas brechas. E essas brechas são fechadas pela oração, pela confissão, pelo clamor. Aí sim é edificado o muro com paz, com entendimento, com discernimento. Porque quando nós não confessamos e não temos uma vida de confissão, de oração, estamos com as brechas abertas, estamos vivendo uma vida sem vigilância e sem discernimento, caminhos para o inimigo estão abertos na nossa mente. E uma vez abertos esses caminhos, as raposas entram, ou seja, pensamentos negativos, pensamentos que não têm base na verdade de Deus, têm liberdade de entrar na nossa mente e distorcer aquilo que recebemos, ou roubar aquilo que recebemos. Então, o que essa palavra quer nos trazer hoje é que a gente esteja em vigilância em pequenas coisas daquilo que nós pensamos. E o que me faz eu ser vigilante? A oração, a comunhão com Deus. Então, invocar o Senhor, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do Senhor, porque a gente sempre tem uma tendência de orar quando as coisas ficam difíceis. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer comunhão permanente, intimidade permanente, para que ao momento em que a gente está orando, Ele esteja fazendo muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O livro de Efésios diz isso.
E aí a gente às vezes não quer orar porque a gente acha que Deus não está operando. Muitas vezes Deus está operando em mistérios no nosso coração. O nosso encargo é orar, é buscar a edificação, é buscar a restauração, a transformação, é buscar para que o nosso pensamento, a nossa mente, vontade, emoções estejam sempre ligadas ao seu espírito, para que a gente coopere para essa edificação e essa restauração. Repito, não há em nós força para vencermos, mas o Senhor é poderoso para transformar os nossos corações, nos purificar de todo o pecado, uma vez confessado e colocado diante dele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve a momentos de intimidade, de oração e de comunhão com Ele, em nome de Jesus. Amém.